Salve família! E aí, bom demais? Então, vou fazer esse vídeo aqui para mostrar como é que eu vou fazer, eu vou usar, qual substrato que eu vou usar nesse meu segundo ciclo, né, o segundo ciclo 2.0, eu estou começando, né, então mostrar aqui a preparação, falar um pouco dos itens, né, que ele, na verdade ele é bem parecido com o primeiro substrato, ele tem duas mudanças, né, assim, uma mudança, podemos dizer que seja mais intencional, acidental, e outra só intencional mesmo. Mas eu vou mostrar, falar aqui o que eu uso, né? Falar um pouco de cada porquê, de cada coisa do que eu uso, mostrar a proporção, né? Vou falando aqui um pouco de cada coisa, né? Vai ficar um pouco mais longo, isso que eu vou tentar explicar um pouco mais porquê. Além de eu só mostrar a proporção, explicar um pouco de cada item e mostrar o porquê, né, de cada coisa que eu uso. Mas eu vou tentar fazer o mais rapidinho possível, né? Então nesse aqui eu uso vou usar o Carolina Soy, humus de minhoca, perlita expandida, esse saco branco aqui, e bocache. Eu vou falar um pouquinho aqui de cada coisa, né? Aqui eu vou falar primeiro aqui do Carolina Soy, né? Esse Carolina Soy, ele é classe 5. Na verdade esse foi o erro intencional que eu tive. Porque eu fui comprar o substrato Carolina Soy, estava muito cansado de noite e acabei não esquecendo de conferir. Depois da compra que eu fui conferir, eu tinha comprado o substrato errado. Que eu sempre usei o classe 15, se não me engano, 16 ou 15. Acho que é 15. Vou até olhar aqui. É classe 15, deixa eu ver, eu tenho um aqui comigo. Classe 16, desculpa. Sempre usei o classe 16. Aí eu vi que eu fui ver eram esses classe 5. Mas depois de pesquisar, eu vi que a diferença dele era uma coisa que eu queria, uma mudança que eu queria fazer. Que a única diferença dele de um para o outro é que esse aqui tem casca de arroz carbonizada. Então, em vez de trocar ou pedir outro, eu falei, vou manter esse e fazer um teste. Eu já tinha desistido de fazer, acabei que, já tinha tecido mesmo, eu falei, vou manter esse e vou fazer um teste. Eu vou até mostrar aqui, a diferença é muito pouca. A diferença, né, se você for ver aqui, né? O 16 aqui, cadê ele? Deixa eu achar o 16. O 16 ele é turfa, vermiculita, calcário, só os três itens. E o 5, ele é turfa, vermiculita, resíduo orgânico agroindustrial classe A, que é a casca de arroz carbonizada, calcário. Então a diferença é essa, se você ver aqui, o pH é o mesmo, condutividade elétrica é a mesma, a umidade é a mesma, a densidade é a mesma, o que muda é esse CRA, que é a questão de absorção, de retenção de água, entendeu? A capacidade de retenção de água desse meu solo, do classe 5, é menor do que o do classe 16, por causa da casca de arroz. Mas eu vou mostrar aqui direito aqui, para mostrar como é que ele é o solo. Carolina Soy, o que ele tem. Então, ele tem a turfa, né, que é uma matéria orgânica que vem dos musgos, né, assim, que encontra em regiões assim mais pantanosas, montanhas, com climas assim são climas mais frios, úmidos, né? Ele tem a turfa tem capacidade muito boa de retenção de água. Ela é muito usada em todos os cultivos, né? E a principal característica dela é a retenção de água. É muito boa a retenção de água. Ela tem um pH um pouco mais ácido, mais baixo, o pH dela. Como toda matéria orgânica costuma ter um pH um pouco mais ácido. Essa aqui é um pouco mais ácido da turfa, né? Que é esse marronzinho aqui, a parte marrom é a turfa. A vermiculita também, que é outra coisa que vem nesse Carolina Soy, que são esses branquinhos aqui. Tá vendo? Esses branquinhos. Esse aqui é esse é um mineral que ele passa por um processo de aquecimento, expande, né, e é muito usado na agricultura em geral, no mundo todo. Esse aqui, tá vendo? Tá vendo? Até meio que brilha aqui, não sei se dá pra ver, ele brilha, dá umas lâminazinhas. Então ele expande com o processo de calor que eles fazem. Então ele aumenta muito a capacidade de retenção de água dele, ele retém bastante água também, mas ele é muito bom por aumentar a drenagem do solo e a oxigenação também, sabe? Evita que ele fique compactado, a vermiculita.
E além da vermiculita, que é esse aqui veio diferente, que eu queria fazer o teste, que eu comprei acidentalmente. Aqui os pretinhos, não sei se dá pra ver. Esses pontos pretinhos são casca de arroz carbonizada, que é a casca do nosso arroz branco, né, que sai no processo. Ela passa por uma carbonização, que esteriliza ela, né, e ela é excelente para dar uma areada no solo, deixar o solo bem leve, bem drenável, assim, drena bem o solo. Ela retém pouca água, se retém água, mas bem menos que a vermiculita. Mas a principal função dela aqui é que deixa o solo bem areado, bem oxigenado, né? Não deixa compactar tanto, drena bem a água. Mas que vai ficar também na turfa e tudo, mas o excesso vai drenando, não fica. Fica um solo bem leve, tá vendo? Cadê aqui? Ele é muito leve esse solo. E é a primeira vez que eu vou usar ele, com a casca de arroz, que eu nunca tinha usado antes. O outro, o 16, ele é diferente, que ele não tem a casca de arroz, o resto é igual. Ah, e tem, esqueci de falar, no Carolina Soia, além desses ingredientes, né, que é a turfa, a vermiculita e o casca de arroz carbonizada, tem o calcário, né, porque a vermiculita também tem um pH um pouco mais ácido, a casca de arroz não, mentira, a vermiculita é um pouco mais alcalina, é mais alto o pH da vermiculita. Da casca de arroz ele é um pouco mais ácido, mas bem puxando para o neutro mesmo. Então o calcário ele é usado aqui nessa função aqui na mistura, ele é para deixar o pH neutro, regular o pH do solo, deixar um pH neutro do solo, essa mistura. Apesar de estar usando aí matérias com pH mais ácido, outras com mais alcalinos, um pouco mais neutro, o calcário entra para neutralizar esse pH direito durante todo o cultivo, uma coisa mais prolongada, né? Então é esse aqui, esse é o Carolina Soia classe 5. Depois eu vou mostrar as proporções também, para não ficar só falando demais. Eu uso a perlita expandida, eu gosto de usar a perlita expandida com o Carolina Soia, vou mostrar aqui. Ela também é um mineral. A casca de arroz, esqueci de falar, ela é, né, lógico, vem de arroz, é um material orgânica, desculpa. E eu uso a perlita expandida também nessa mistura, porque aqui é um mineral também com um pH um pouco mais alcalino e ele é muito bom para drenagem, né? Retém bastante água também, mas menos que a vermiculita. E ele é muito bom para drenagem, oxigenação, você deixar um solo bem leve com ele, sabe? Ele parece um isopor, ele é bem leve, assim. É um material de origem vulcânica, né? Que passa por um processo acho que químico, não sei, não lembro direito, que expande ele. E fica esse material bem leve, ele até esfarela se você apertar, tá vendo? Aqui, ó, vira um pozinho se apertar forte. Usa a perlita expandida. E usa aqui o humus de minhoca. O humus de minhoca, ele é normal, orgânico, o humus de minhoca esses normais mesmo. Tá vendo? É um humus, que é o humus de minhoca. Que é a matéria orgânica, né? A decomposição da matéria orgânica por meio do processo digestivo das minhocas, né? Eu uso o auxílio das minhocas que elas vão lá, comem a matéria orgânica, digerem ela e eliminam ela em forma de excremento, de cocô mesmo. Então isso aqui na verdade é terra misturada com cocô de minhoca, mas isso é o humus, na verdade é a matéria orgânica decomposta, né? Então a minhoca vai lá, come ela, quebra essas partes grandes da matéria orgânica e transforma num pedaço em partes menores que são mais fáceis de absorver para a planta, né? O humus de minhoca. E ele tem um pH neutro, né? E o mais importante na verdade do humus de minhoca, ele tem muito macros e micronutrientes, ele é muito, muito bom nutritivamente. Mas o mais importante dele é que ele tem muitos micro-organismos neles, porque nesse processo, né, o humus de minhoca sozinho também não trabalha, ele precisa desses micro-organismos para quebrar mais ainda essas partículas de matéria orgânica para a planta conseguir absorver. Porque ela ainda assim não está pronta aqui desse jeito, entendeu? A planta ainda está difícil para a planta, demora muito para a planta conseguir absorver o humus. Então ele tem muitos micro-organismos benéficos que dão uma vida, né? Porque com esses outros ingredientes até então eles não têm nada, eles são inertes, não têm vida. Então
o humus de minhoca ele dá vida, além dos nutrientes, né, macro e micronutrientes, ele dá vida para o solo, né, ele protege também o solo de algumas pragas e coisas. E ele tem esses micro-organismos, né, que trabalham no solo para dar condicionamento para o solo, melhor condicionamento para o solo. E também ajudam, ele trabalha junto com o fertilizante para disponibilizar mais fácil tanto o fertilizante quanto o humus aqui, os nutrientes que estão neles para a planta absorver. Fica mais fácil junto com o fertilizante. Isso no caso, tudo que eu falo, eu uso fertilizante organo-mineral. Esse solo meu é para organo-mineral, né? Então, tudo que eu estou falando aqui é para usar fertilizante organo-mineral. E o humus trabalha muito bem com organo-mineral. Ele é indicado se ter um acréscimo de humus no substrato para trabalhar melhor. Igual, então, além dessas coisas que eu estou te falando, dos micro-organismos, de toda essa proteção, né, desse condicionamento do solo. Então, eu coloco o humus. E dessa vez também outra coisa que eu mudei, eu queria sempre usar também o bocashi. Eu já tinha dado uma pesquisada, aí depois pesquisei bem e achei esse da Genetics, que é uma empresa muito interessante. Não sei se quem não segue, não conhece, segue lá. Muito legal essa empresa, bem, com as ideias bem bacanas. Eles têm uns fertilizantes líquidos também. Esse é um bocashi deles, que eu achei o mais interessante que tinha lá, que eu procurei, encontrei esse, achei bem legal, orgânico. Então, o bocashi também, a ideia dele é bem parecida com o humus. Né? Além de dar, ele contém muito nos nutrientes, né? Os macro e micronutrientes, ele contém bastante, mas ele tem muitos micro-organismos aqui, né? Que são fungos, bactérias benéficas para o condicionamento para a vida do solo, né? Dar vida no solo. Então ele contém muito, que ele na verdade é muito parecido com o humus. Ele é um bokashi, se não me engano, acho que é matéria em japonês, né? Um termo japonês, uma técnica japonesa, né? Então bokashi significa, o termo em japonês significa matéria orgânica fermentada, que é um processo de decomposição de matéria orgânica que passa por fermentação, só que em vez de usar minhocas, no caso do humus de minhoca, essa fermentação, decomposição da matéria ocorre por micro-organismos também, né? Bactérias e fungos específicos que decompõem a matéria orgânica. Do mesmo estilo, mais ou menos, que acontece com humus, que usa minhoca e outras coisas, esse aqui é uma fermentação que usa micro-organismos. Então ele tem muitos macro e micronutrientes, né, os bokashi, mas também tem o que eu mais quero também aqui é os micro-organismos benéficos para o solo, para a planta, para trabalhar junto com humus e com fertilizante para disponibilizar ali os nutrientes né, da melhor maneira possível para a planta. E esse eu não tinha usado, eu nunca tinha usado bokashi também, que foi uma das coisas que eu mudei do solo em relação ao passado. Aí eu vou, depois de explicar um pouco mais, eu vou mostrar aqui a proporção para não ficar só falando demais. Tá muito longo esse vídeo. Vou mostrar aqui, eu uso, então o que eu faço? Eu uso 60% no Carolina Soil, 20% de humus, 20% de perlita expandida e 2 colheres de sopa de bokashi. Isso para cada dessas vezes que eu uso. Aqui, ó, 2 colheres, desculpa, eu uso o bokashi, eu vou mostrar quanto que é a proporção, né? O bokashi são 2 colheres na medida que eu vou fazer. Então o que eu faço? Eu separo, pego essa aqui de 2 litros e faço 6 partes dela, porque cada parte dessa representa 20%. Então eu uso 3 partes dessa aqui de Carolina Soil, que dão 60%, uma parte de humus de minhoca, que dá 20%, uma parte de perlita expandida, 20%. E nessa proporção eu pego, nessa mistura, eu acrescento 2 colheres de sopa do bokashi. Então vou fazer aqui rapidinho, né? Só uma mistura para vocês verem como é que fica o sólido. Pego então 3 medidas de Carolina Soil. Cada medida com 2 litros, né? Então vamos dar 6 litros de Carolina Soil. Porque aqui é difícil, eu não faço essa mistura, eu faço um lugar mais aberto, melhor, aqui também pergunto só para fumar. 2 medidas, 40 por enquanto, 40 aqui representa 40%. Então, 3 medidas, 60%, 6 litros que tem aqui nessa. Tanto. Vou pegar uma medida de humus de minhoca, que representa 20%, 2 litros de humus de minhoca,
mais paradinho assim, e uma medida de perlita expandida. Evita esses grandes assim, mas fica no depozinho, não é bom respirar não. Então uma medida de perlita expandida, que representa também 20%. Então totalizou 100% aqui da mistura. Então 60% de Carolina Soy, 20% de anis minhoca, 20% de perlita expandida. Agora o bocashi, o bocashi eu presto tanto aqui, eu uso 2 colheres. Aqui, ó, o bocashi também é um pó. Vou mostrar aqui. Ele é desidratado, né? Ele seco, né? Tremo muito. Ixi, a tremedeira agora tá osso. Quando eu falo que eu vou tremer, eu tremo mais ainda. Eu uso 2 dessas cheias, colher de sopa. Nesse tanto aqui. É bom, essa genética bacana, muito bacana essa empresa, galera. Dá uma conferida lá. Preço muito legal e os produtos deles são muito bons mesmo, muito bons. Aí mistura, essa aqui agora eu fiz esse aqui, eu fiz uma mistura, né? Então agora eu repetiria isso várias vezes até chegar na quantidade que eu quero. Depois eu vou fazer mais, é só para mostrar aqui, agora mistura bem. Misturada boa, vai ficar bem uniforme, bem homogêneo essa mistura. Tá vendo? Aí fica mais ou menos assim. Não ficar misturando demais, só para não demorar demais, já demorou muito, né? Então, tá vendo? Esse é a mistura pronta do substrato que eu vou usar, do solo que eu vou usar nesse segundo ciclo. Vou mostrar aqui. Tem essa mistura aqui, tem quantas? 6, 12 litros aqui, substrato. Tá vendo? Ele fica muito leve, tá vendo? É muito leve, muito bom. Mas ao mesmo tempo ele retém bastante água, tá vendo? O solo não ficou. Eu ainda estou testando, vou testar na verdade, né? Mas pelo que eu imagino ele vai vir bom. Vai vir bom, melhor teoricamente do que o primeiro. Então basicamente é isso. Bem demorado, mas é que eu tentei explicar bastante mesmo. Desculpa aí. É isso, eu uso esse fica aqui, então o que eu consigo, o que eu tenho aqui na minha intenção? Um substrato que retém bastante água, um substrato que retém bastante água, mas também que tem uma drenagem muito boa, né? Ele também oxigena bem, não compacta, né? Um solo que é difícil de compactar, né? Vai compactar muito pouco, né? Ele também tem vai ter um solo com pH neutro. E o mais importante, que é a parte que eu acho muito importante com o uso do fertilizante orgânico mineral e tudo, são os micro-organismos que vêm além da fertilização, né, dos macronutrientes. O mais importante que eu gosto aqui, que eu acho importante aqui desse solo, são os micro-organismos que vêm do humus de minhoca e do bocashi. São bactérias, fungos benéficos para todo esse condicionamento, proteção, né, nutrição do solo, né? Para trabalhar bem com fertilizante e a planta ter melhor condição. Porque esses nutrientes, esses micro-organismos, que contém aqui, esses são a vida na Terra só existe graças a esses micronutrientes, de tão importantes que eles são. Sem eles não existiria vida na Terra. Então, eu acho muito importante, né, dar isso para a planta, essa condição para a planta, a melhor condição para a planta. Para que ela cresça forte, afinal traga a recompensa. Mas é isso, galera. Desculpa aí por vídeo muito longo, mas eu quis tentar explicar um pouquinho mais, não botar uma coisa só muito rápida assim. O outro é bem parecido, quem quiser ver um mais rápido, né? Agora eu vou repetir isso várias vezes. Já tem, na verdade, a mistura. Uma coisa que eu queria dizer também muito importante, principalmente esse tipo de solo que usa humus, usa bocashi, é não usar água direto da torneira. Sempre usar água sem o cloro, porque a água da torneira tem muito cloro. Então sempre usar água da torneira, depois de deixar ela para evaporar, você deixa a água num galão, num recipiente transparente, num balde aberto, assim, bastante água, deixa ela de preferência num lugar que pegue sol 2, 3 dias, que pegue bastante sol, e deixa evaporar o cloro.
Porque o cloro, a função do cloro vai, né, contra justamente os micro-organismos, né? A função do cloro é combater esses micro-organismos, bactérias, fungos. Então ele acaba matando essa vida do solo. Então não pode usar água com cloro, que vai acabar matando esse solo, tornando o solo praticamente, né, tipo assim, inerte, né? Que na verdade, mesmo esse aqui, né, esses, todo que tem algum material orgânico não é 100% inerte, né? Porque tem alguns traços de macro e micronutrientes, mas que não interferem no solo. Então o pessoal acaba considerando, tipo, Carolina Sol inerte, né? Na verdade não ser 100% inerte. Salve, família, é isso aí. Foi mal a demora, espero poder ajudar aí alguém. E tamo junto, família. Gratidão demais, muito obrigado.